Bem, nós vamos fazer a realização da apresentação de um estudo que nós fizemos com o intuito de conhecer a perícia trabalhista na região do Nordeste. O objetivo desse trabalho, dessa pesquisa que a gente fez, é justamente conhecer as exigências do mercado e as dificuldades encontradas pelos peritos contadores nessa região. Os pesquisados foram, em sua grande maioria, homens com bastante tempo de experiência, mais de 6 anos de experiência. A metodologia foi a de entrevista, por intermédio de questionários. Inicialmente nós enviamos uma quantidade próxima a 200 e-mails, dentro dos quais pouquíssimos foram respondidos. Aí nós passamos para um segundo recurso, que foi de realizar telefonemas. Ainda assim, tivemos grande dificuldade em realizar a pesquisa, porque havia muita desconfiança por parte desses peritos. Tá? O trabalho em si, o questionário em si foi dividido em duas partes. A parte A, em que se apresentava as características dos entrevistados, e a parte B, as perguntas propriamente ditas dos peritos. Bem, eu vou apresentar as perguntas. A primeira pergunta do questionário é: já aconteceu da empresa não fornecer os documentos referentes ao trabalhador? Pergunta essa correlacionada com a de item 3. Já aconteceu do empregado não fornecer os seus documentos que comprovariam os seus direitos? Bem, de uma maneira geral, esse problema não se apresentou de maneira marcante. Metade disse que sim, outra metade que não. Então, a entrega de documentos não chega a ser um empecilho na realização da perícia. Uma segunda pergunta do nosso questionário dizia a respeito da empresa fornecer recibo ou outros documentos falsificados. Isso não aconteceu. A grande maioria afirma não ter tido esse tipo de problema. Já a quarta pergunta dizia a respeito se eles já teriam sofrido ameaças pelas partes para favorecer um determinado posicionamento. Isso, todos foram unânimes em dizer que nunca sofreram essa ameaça. Bem, a quinta pergunta é relativa à remuneração do perito contábil, se ela seria satisfatória. Bem, novamente nós temos uma situação em que metade diz que sim, metade diz que não. Então, assim, não há uma decisão unânime em relação dos entrevistados sobre a má qualificação do perito contábil, disso a gente deduz relativamente ao não reconhecimento da profissão perícia contábil, já que metade acha que ganha bem e outra metade diz que não. A sexta pergunta é relativa se eles estão em dia com as normas que tratam da matéria, o que inclui súmula do STF, TRF e TST. A grande maioria diz estar em dia com a edição das leis, da jurisprudência, das normas relativas à perícia contábil. A sétima pergunta diz respeito se a legislação e os julgamentos das causas trabalhistas tendem a favorecer o empregado. Foram unânimes em dizer que sim. Então, de acordo com os peritos trabalhistas entrevistados, a justiça trabalhista tende a favorecer o trabalhador.
Bem, relativamente à oitava pergunta, ela versa sobre a possibilidade, a capacidade do curso de contabilidade em fornecer a necessária qualificação para o exercício da perícia contábil trabalhista. Todos os nossos entrevistados afirmaram que não. Ou seja, que o curso de contabilidade não prepara o perito contábil nessa área. E a nona pergunta é a seguinte: o graduando de Ciências Contábeis é capaz de utilizar adequadamente a terminologia e linguagem própria na emissão de laudos de parecer contábil? Também a grande maioria respondeu que o graduando de Ciências Contábeis não está qualificado para utilizar adequadamente a terminologia e linguagem própria dos laudos da perícia contábil. Bem, a nossa 10ª pergunta, se esses peritos tinham interesse em dar palestras sobre o tema, a grande maioria disse que sim. Se justifica pelo fato de serem profissionais com grande tempo de trabalho na área, com grande experiência, que muito poderiam contribuir para a nossa formação. A nossa 11ª pergunta, qual seria a principal dificuldade na realização da perícia contábil? Bem, a grande maioria respondeu serem os honorários baixos e grande dificuldade para recebimento desses honorários. Haveria uma espera muito longa para recebimento. A justiça é muito lenta. Tá? E outros apontaram questões menores, como a interpretação da legislação, que é complexa. E outra sugestão que eles deram é a seguinte: como o curso de perícia de contabilidade não forma adequadamente o perito contábil, seria deles realizarem parceria com peritos já experientes. Juntaria-se essa vontade do recém-formado em ganhar espaço com os já experientes. Uma outra dificuldade apontada pelo perito contábil além dos baixos salários e a dificuldade de receber, a dificuldade de se permanecer no mercado, o que faz com que eles busquem um contínuo aperfeiçoamento para se manterem no mercado. Então, trata-se de uma situação em que a metade acha que não é reconhecido, mas todos concluem ser necessário um contínuo aperfeiçoamento dada a mudança da legislação, a concorrência acirrada. Bem, esse foi o resultado do nosso trabalho. A gente percebe que após a realização dos questionários, nós percebemos que poderíamos ter melhorado a elaboração das perguntas, né? Mas ainda assim encontraríamos a dificuldade de obter a resposta, porque a desconfiança dos entrevistados foi muito grande. Bem, isso é o que eu tinha a dizer.